Charmander, Agumon, Goku, Seiya e Mega Man. O que todos esses personagens têm em comum? Valendo! Se você cresceu nos anos 90 e nos anos 2000, você viu esses personagens se transformarem em ícones. E o mais curioso é que todos eles mudam de forma. Tipo, eles ganham os poderes, viram a versão mais forte deles mesmos, né? E a gente aprendeu isso aí, né? Porque é normal, isso aí é comum, acontece mesmo. Quando fica muito forte, acontece, você brilha, tudo isso. Mas aí que vem a pergunta de verdade. O que será que a gente aprendeu vendo esses personagens toda hora mudarem? Que eu não queria falar nada não, mas tem uma ideia aí no meio que foi repetida tantas vezes, mas de tantas formas diferentes, que entrou na nossa cabeça como se fosse verdade científica. E ela moldou o jeito que você vê o mundo até hoje. Só que tem um problema, né? Essa ideia está completamente errada. E quando você entender o que ela distorceu, você nunca mais vai assistir Pokémon, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball da mesma maneira. Talvez você nem entenda a própria vida da mesma forma. É hoje no Nerd Show. Meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Você vai concordar comigo que durante a infância a gente não só assistia esses personagens transformando, né? A gente ficava esperando eles fazer um negócio assim, porque era a melhor parte do episódio. O momento em que tudo mudava, o mais fraco ficava mais poderoso, a versão antiga desaparecia e surgia uma nova criatura, cheia de força. Aí tinha uns rabos, umas asas, uns trem totalmente diferentes, né? E tinha um nome que a gente dava e repetia mais sem cerimônia nenhuma. Esse personagem teve uma evolução. Aí vinha, né? Luz, barulho, raio laser. Nossa, o quê? Agora meu cabelo está totalmente roxo? Vou falar com vocês. Vocês lembram daquele momento que o Goku vê o Kuririn explodir na frente dele? A terra treme, o céu escurece, ele começa a ficar mais nervoso, a aura dele muda de cor, ele vira o Super Saiyajin pela primeira vez e eu estou ficando arrepiado só de lembrar. E só assim ele consegue encarar o Freeza de igual para igual. Aqui não era só uma transformação, era a confirmação sim por A mais B que agora esse rapaz era invencível. E isso mexia muito com a gente, porque a mensagem era muito clara. Se você for bom o suficiente, um dia você vai chegar lá. Não é isso? Eu tô errado? Não tô. O Agumon virava Greymon, né? Aí o Seiya, né, ganhava armadura de ouro, aquela graduação, nossa, de ouro. E até nos jogos, você lembra? Por exemplo, você começava com um bonequinho fraquinho lá no Pokémon Red, Pokémon Blue. E se por algum motivo misterioso você escolheu o Bulbasaur, né? Primeiro de tudo, meus pêsames, né? Triste. Porque ninguém escolheu o Bulbasaur. Ele é o filho do meio dos Pokémons. Ninguém se importa com ele. Mas você batalhava, insistia, voltava pro centro Pokémon todo estourado. Até que um dia ele brilhava, tremia e você... Oh, meu Deus! Ele virou um Ivysaur. Ivysaur. Eu não sei falar o nome dele até hoje. Eu admito. Legal! O Pokémon Semente Ivysauro, a forma evoluída do Bulbasauro. O bulbo em suas costas absorve nutrientes que viram uma grande flor. Mas resumindo, pronto, agora você era alguém no jogo, você tinha evoluído, né? Era como se fosse um caminho natural da vida, né? Quanto mais você avança, mais forte você fica. Mas será que é assim mesmo? Até aqui, a gente sempre achou que evolução era uma palavra que mostrava uns brilhos, tal, ação, aventura. Mas quem primeiro usou essa palavra para falar sobre o mundo de verdade foi um sujeito calado, introspectivo, e que por ironia do destino não tinha nada de explosivo e de ação. Charles Darwin nasceu em 1809 na Inglaterra. E ele era de uma família bem rica, né? Daquelas famílias que espera que o filho vire médico ou pastor. Alguma coisa mais respeitável, um negócio sério, sabe? Só que o Darwin, ele era meio esquisito, pra te falar a verdade. Ele não gostava de sangue, então ele largou a faculdade de medicina no meio. E ele vivia pelo mato catando uns besouros. Olha só, falando de Pokémon, besouros, legal. Enquanto nessa época o mundo tava pegando fogo, que tava no ápice da Revolução Industrial e Forge, não sei o quê, tava ele zen lá no meio do mato passeando pela relva. Fazendo o quê? Anotando umas coisas no caderninho dele, né? Fazendo várias perguntas, como por exemplo, por que essa flor é dessa cor? Por que esse passarinho aqui, ó, tem um bico curvadinho assim? Posso te dizer que ele era um curioso profissional, daquela pessoa que olha pra um tatu bola e tem mais perguntas do que devia. Mas foi dessa curiosidade, esse incômodo com as coisas óbvias do mundo, que fez ele aceitar uma grande viagem que
com certeza ia mudar a história da humanidade. Uma expedição científica a bordo do HMS Beagle, que consistia em 5 anos navegando pelo mundo, observando e observando. Mas durante a estadia dele numa ilha, que chamavam Ilhas Galápagos, ele percebeu um trem muito diferente. Falou assim, uai, mas que trem estranho. Ele percebeu que 2 animais da mesma espécie, de uma ilha para outra, eles tinham as diferenças sutis ali. Falou assim, uai, mas olhando aqui, esse quadro tá meio diferente. Sugerindo que esses animais tinham adaptações específicas aos lugares diferentes. Mas foi aí que ele começou a pensar, né? Falou assim, uai, peraí, mas se tem 2 animais da mesma espécie e o ambiente tá fazendo isso tudo de diferente com eles, o que mais que esse trem pode fazer? Um exemplo prático do que mais podia mudar foi um estudo que o Darwin fez anos e anos depois, de um bicho que chamava Iracotherium. A saúde, amém. Ele era um ancestral dos cavalos modernos e, pasmem, ele tinha o tamanho de um cachorro. E tinha até pata, né? Com vários dedinhos. Olha que menino bonito. Pensei a mesma coisa que você. Eu falei assim, mas como que sabia de um negócio desse? Com o tempo, o Darwin cavucou tão fundo que começou a estudar os fósseis, que eram registros físicos de organismos antigos. E comparando esses fósseis com os animais de hoje, ele conseguiu ver várias diferenças. São pequenas mudanças aos longos dos milhões e milhões de anos. O que Darwin percebeu, depois de anos e anos de observações, é que os seres vivos não são imutáveis. Eles mudam, mas não é que nem o Goku que no meio da luta resolve virar Super Saiyajin, ou então, por exemplo, um Pikachu virar um Raichu. A evolução, né, que a gente ouve falar muito, real, é muito diferente. Ela acontece devagar, mas muito devagar. Tão devagar que às vezes você só percebe depois de milhares de anos. Imagina o seguinte, que a vida é como se fosse um campeonato de resistência. Cada geração de uma espécie nasce com pequenas diferenças. Uma pata mais larga, uma cor diferente, um bico mais curvado, e aos poucos, quem tem uma característica que ajuda a sobreviver naquele ambiente, fica. Quem não tem, vai embora. Ou melhor, não consegue deixar descendentes. É que nem falar assim, esse aqui é escarrado, esculpido, escarrado. É um negócio mais ou menos assim, né? Igualzinho o pai. Mas se o pai é feio e não procria com ninguém, né? Ele não vai deixar os genes dele pra humanidade. Ou seja, seja bonito. E é esse processo, que parece até bastante injusto, que o Darwin deu um nome, que é seleção natural. Não é mágica, não é instantâneo e, mais importante do que isso, não tem objetivo. A evolução, gente, não tem um plano, tipo assim, de deixar alguma coisa mais bonita, nem mais forte, nem mais poderosa. Ela só reage ao ambiente, tá aqui, de boinha. Se chover demais, vai sobreviver quem se adapta melhor à umidade. Se fizer calor, vai sobreviver quem não fritar no sol. Se o mato for alto, por exemplo, vai sobreviver quem pula mais. Você tá entendendo? É isso, nada de raio, de nada, pirotécnicos, não. Ela é lenta, teimosa, mas é ela que molda toda a vida na Terra. E é aqui que a gente precisa fazer uma pausa. Primeiro pro seu like, que é muito importante para mim. E porque, mesmo antes do Darwin, já tinha gente tentando entender de onde que vêm os seres vivos e por que eles mudam. Um nome muito importante foi o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck. Ele acreditava que os organismos tinham mudanças ao longo da vida e passavam essas mudanças para os filhos deles. Tipo assim, se a girafa esticasse o pescoço para comer uns negocinhos lá em cima, os filhos dela já iam nascer com o pescoço esticado, entendeu? É que nem uma vez eu lembro meu pai falando que eu nasci com a orelha furada, que eu tenho a orelha furada aqui atrás e nunca furei, né? Porque ele tinha furado a orelha. Se fosse assim, tava certo, mas não funciona assim não, tá? Eu acreditei por anos, papai. E essa teoria dele foi aceita por vários anos, até porque se você para pra pensar, ela tem uma lógica. Mas o Darwin mostrou que não era bem assim. A essa altura, o Darwin já tinha entendido o quê da coisa, né? Os seres vivos mudam ao longo do tempo e os mais adaptados deixam descendentes. Mas tinha um detalhe que ele mesmo assim não sabia como é que ele ia explicar. Como que essas mudanças passavam de geração para geração? Foi só algumas décadas depois que outro cara meio recluso, né, usando batina, resolveu isso. Fazendo o quê? Plantando ervilha. Gregor Mendel era um monge austríaco que, no melhor estilo ciência de fundo de quintal, passou anos e anos cruzando plantas no fundo do jardim. E isso lá no monastério. Talvez os monges também não tenham muito o que fazer, né? E ele reparou que certas características, tipo a cor da flor ou o formato da semente, apareciam em padrões previsíveis nos descendentes. E foi aí que, sem querer querendo,
ele descobriu os genes. É quando o filho tudo nasce igual? Eles são genes? Não, os genes, sabe, do genoma, genética, vem daí. O Mendel provou que as características dos seres vivos são herdadas por meio de unidades invisíveis, que hoje a gente chama de DNA, né? E que essas unidades podem se misturar, combinar ou desaparecer, mas segue uma lógica. Ou seja, o Darwin entendeu o jogo, mas o Mendel que explicou as regras. E foi só com os dois juntos que a ciência conseguiu explicar definitivamente como que a vida muda o tempo todo. E tem mais, porque o engano vai muito além. Quando você vê, por exemplo, um Caterpie virando um Metapod, depois Butterfree, inclusive tristíssimo a hora que ela foi embora, ou um Poliwag virando um Poliwheel e depois um Polivrat, você acha que você tá vendo evolução, né? Mas na verdade isso se chama metamorfose. E o que é metamorfose? É uma mudança radical, mas que acontece dentro do ciclo de vida de um indivíduo. O animal nasce de um jeito e depois muda completamente de forma. E isso não tem nada a ver com o que o Darwin e o Mendel explicaram. E aí o Pokémon, mesmo sem querer, ajudou a embaralhar tudo, igual aquele cara que fica fazendo aquele negócio de onde está a bolinha debaixo do copo no centro. Porque ele chamou de evolução uma coisa que na biologia de verdade é outra coisa. E é aí que a gente chega na parte mais sensível dessa história. A hora da gente olhar pra gente mesmo, pro ser humano e perguntar: a gente também evoluiu? E se evoluiu, a gente evoluiu em que direção? Bom, a gente já entendeu então que evolução não tem nada como você virar um desenho dourado lá, cabelos, não sei o que, não. Na verdade, a evolução molda os seres vivos de um jeito bem mais sutil. Ela responde ao ambiente e elimina o que não tá funcionando. E favorece quem tá se virando melhor ali. E foi assim com a gente também. Só que quando a gente pensa na gente, a gente pensa o quê? A gente evoluiu como super seres. Mais inteligentes, mais adaptados, mais dominantes. Mas e se eu te dissesse que a nossa evolução também deixou a gente muito mais frágil? Pensa só. A gente perdeu todos os pelos do corpo, menos o Tony Ramos, né? E eu também. E agora a gente precisa até de roupa pra dormir. Os dentes que a gente tem não servem mais pra mastigar quase nada que não seja um miojão cru, ou um misto quente antes de você sair correndo pra ir pro trabalho, pra escola, ou um pão de queijo também. A coluna, nossa senhora, você tá falando daquele S torto, capenga, que vive pedindo arrego? É a nossa coluninha. E a gente se tornou o animal mais dependente de todos. Sem ferramenta, a gente não corta nada. Sem tecnologia, a gente não sobrevive a um inverno sequer. Sem farmácia, dá uma infecção de dente, a gente já, estou vendo a luz, Jesus. E tudo isso por causa da tal da evolução. É claro que a gente ganhou um cérebro brilhante, né? Mas só que esse cérebro gigante tem também as suas desvantagens. Ansiedade, burnout, insônia, medo do futuro e uma constante sensação que tem alguma coisa errada com a gente, mesmo quando tá tudo certo. E quando a gente fala em evolução, eu tenho certeza que você tá pensando assim, eu lembro daquela imagem famosa, tem um macaco que vai ficando em pé assim. Aquela imagem, ela dá uma ideia de progresso, né? Tipo, o macaco, ele vai andando, ficando ereto e chega na gente. Teve um progressaço ali. Só que não é bem assim, não. A gente não veio do macaco. Essa imagem dá a entender isso. A gente tem um ancestral comum com os macacos de hoje. Um ser antigo de milhões de anos atrás. Só pra você entender, do mesmo jeito que eu sei, seu primo tem os mesmos avós, mas vocês seguiram caminhos diferentes. E também sempre cai naquele negócio, mas e o Neandertal? Ele não era uma versão antiga, 1.0 do humano ali? Não, não era. Pensa numa árvore. Tá? Pensou? Beleza. Qual que é o cheiro dela? Tô brincando. O Homo sapiens é um galho e o Neandertal é outro. A gente viveu na mesma época, os nossos caminhos se cruzaram, até trocamos uns genes, mas ele não era nosso pai, ele era como se fosse o nosso primo da floresta, entendeu? Mas eu só fico pensando como é triste a natureza, né? A gente fica achando que virou um Raichu, mas a gente só virou um Pikachu com intolerância à lactose, né? E com um tanto de dor nas costas. Pensa só, nos últimos 20 anos, o mundo mudou mais do que em qualquer outro período da história. A gente saiu da internet de escada pro 5G, do CD pro streaming, do cartão de crédito pro Pix, do jogo da cobrinha pra inteligência artificial. Tudo que tá ao nosso redor evoluiu a passos de raio, mas o corpo humano, esse meio que continua o mesmo desde a época das cavernas. Enquanto a tecnologia dobrou de capacidade a cada 2 anos, o nosso cérebro continua funcionando da mesma forma de quando a gente saía correndo dos tigres dentes
gente sabe. Só que agora, em vez de fugir de reunião de felinos selvagens, né, a gente foge de notificação, de boleto, de reunião no Zoom que podia ser um e-mail. Ai, meu Deus, pra quê? O nosso sistema nervoso central não foi feito para receber essa balela de informação, de imagem, de som, de estímulo. E isso tudo o tempo inteiro. E o resultado disso? Explosão de crise de ansiedade, transtorno de atenção, burnout, problema de sono e um cansaço que o povo sente que não sabe nem de onde vem mais. O que era para ser o nosso maior salto virou uma maratona que ninguém mais consegue correr. E talvez a evolução de hoje é ter coragem de fazer o quê? De desacelerar, de aprender a usar a tecnologia com consciência, de dar espaço para o silêncio, de voltar a dormir direito, de lembrar que a vida não é uma timeline infinita, porque enquanto um Pikachu vira um Raichu, a gente virou um Slowpoke com Wi-Fi. Slowpoke, slow. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que tenham gostado bastante desse vídeo e toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!